Você já parou para observar o silêncio que se instala quando a multidão começa a gritar cada vez mais alto? Existe um fenômeno perturbador acontecendo bem diante dos seus olhos agora mesmo. Uma espécie de êxodo invisível que a maioria das pessoas é incapaz de notar porque está ocupada demais olhando para as luzes brilhantes, superficiais e hipnóticas da superfície. As pessoas de valor, aquelas que carregam o peso da virtude, a densidade do caráter real e o lastro da sabedoria acumulada através do sofrimento e da prática, estão sumindo. Elas não estão desaparecendo fisicamente da face da terra. Não se trata de uma partida deste plano ou de um sumiço literal, mas elas estão se retirando silenciosamente, de forma calculada e estratégica, do palco principal da sociedade moderna. Elas estão escolhendo a sombra em vez do holofote barato, o recolhimento em vez da exposição narcisista e o silêncio em vez do ruído ensurdecedor das validações vazias que alimentam o ego, mas matam a alma. Se você sente, em algum momento da sua vida, que está cercado por uma multidão barulhenta, mas nunca se sentiu tão sozinho na sua busca por algo que seja real, você está percebendo os primeiros sinais desta grande retirada estratégica que ocorre nos bastidores da nossa civilização. O mundo moderno tornou-se um mercado de barulho absoluto, um leilão de vaidades onde a única moeda de troca aceita é a atenção superficial, e onde o valor de um ser humano é medido por métricas de vaidade digital que nada dizem sobre a profundidade da alma de um homem ou de uma mulher de caráter. Imagine agora o impacto devastador de viver em uma arquitetura social que pune sistematicamente a profundidade e premia, com doses baratas de dopamina instantânea, a performance rápida, o conteúdo descartável e a mentira bem embalada. É como tentar construir uma catedral de mármore eterno sobre um pântano instável de opiniões voláteis, que mudam conforme o vento da próxima tendência fútil. As pessoas de valor possuem uma sensibilidade aguçada para perceber que sua energia vital é um recurso escasso e valioso demais para ser desperdiçado em conflitos fúteis, em discussões estéreis ou em conversas que não alimentam o espírito, mas apenas drenam a sanidade mental. Elas estão sumindo porque o ambiente social e digital tornou-se tóxico para a semente da excelência. A única forma de preservar a sua integridade, de manter a chama da virtude acesa e protegida, é recuar para os jardins internos da própria mente, para o santuário do silêncio onde o caos externo não tem permissão para entrar e onde a verdade não pode ser corrompida pelo clamor da massa. Essa dinâmica de afastamento voluntário cria uma dor latente em quem fica para trás, uma sensação de que algo essencial, algo primordial e sagrado, está se perdendo para sempre, como se o oxigênio moral do mundo estivesse ficando perigosamente rarefeito para quem busca a verdade acima da conveniência. Você sente essa falta de ar emocional quando olha ao redor e vê apenas máscaras perfeitamente esculpidas para agradar algoritmos, quando percebe que a bondade genuína foi transformada em uma ferramenta cínica de manipulação e que a honestidade bruta tornou-se um pecado social imperdoável. A construção progressiva desta tensão narrativa nos leva a uma pergunta que não pode mais ser ignorada por ninguém que ainda possua um pingo de consciência. Por que é que o mundo está expulsando seus melhores elementos com tanta agressividade e desprezo? A resposta reside na engenharia perversa da nossa própria sociedade, que passou a valorizar a forma estética em vez da intenção moral, o brilho passageiro em vez do lastro histórico de uma vida bem vivida. O cetro do rei, que simboliza a capacidade de contar histórias de triunfo real e superação genuína, foi substituído por roteiros de vitimização barata e narcisismo desenfreado que dominam as telas e as mentes. Aqueles que ainda possuem a coroa de ferro da autoridade interna, aqueles que sabem o preço de cada cicatriz e o valor de cada silêncio, preferem guardá-la em segredo a vê-la sendo ridicularizada por quem nunca entendeu o peso do metal de que ela é feita. Para entender verdadeiramente por que as pessoas de valor estão sumindo, precisamos primeiro mergulhar na anatomia profunda do que o mercado moderno fez com a palavra valor. Vivemos na era da McDonaldização das almas, um período histórico onde tudo o que é profundo, complexo e que exige tempo de digestão e reflexão
é sumariamente descartado em favor do que é rápido, barato e fácil de consumir sem esforço. O valor real é denso por natureza. Ele tem peso, ele tem lastro, ele exige um esforço consciente de compreensão e paciência. Mas, acima de tudo, o valor real tem um custo de aquisição emocional e intelectual que a maioria das pessoas, hipnotizadas pela velocidade, não está mais disposta a pagar. No mundo dos negócios e das interações sociais mais íntimas, o gatilho da simplicidade foi sequestrado de forma maliciosa e transformado em um gatilho de superficialidade crônica que destrói a capacidade crítica. Se uma ideia não pode ser explicada em um vídeo de 15 segundos, com legendas coloridas saltando na tela e cortes frenéticos que impedem a formação de um pensamento próprio, ela é considerada irrelevante, chata ou entediante. Mas as pessoas de valor sabem, com uma clareza que beira a dor física, que a virtude não cabe em um pequeno ecrã de cristal líquido. Elas entendem que o caráter não é algo que se compra ou que se finge. Ele é forjado no silêncio absoluto de anos de estudo disciplinado, em falhas dolorosas que foram retificadas no escuro e em uma busca incessante pela verdade, e não na performance ensaiada de um palco digital, onde tudo é filtro, ângulo e aparência enganosa. Imagine agora, com toda a sua capacidade de visualização, a estrutura molecular de um diamante legítimo. Ele não surge do nada. Ele leva milhões de anos para ser formado sob uma pressão geológica insuportável, nas profundezas abissais onde ninguém está olhando ou aplaudindo. Esse é o processo exato de criação de uma pessoa de valor. No entanto, o mercado atual, voraz, impaciente e faminto por novidades inúteis, prefere o vidro. O vidro brilha quase da mesma forma que o diamante sob a luz certa do estúdio. Custa uma fração minúscula do preço e pode ser fabricado em massa em questão de horas para satisfazer o desejo imediato. Mas o vidro tem uma falha fatal que ninguém menciona. Ele estraçalha-se ao menor sinal de pressão real. Ele corta a mão de quem tenta segurá-lo com firmeza e não possui nenhum brilho próprio quando as luzes externas se apagam. As pessoas de valor estão sumindo justamente porque se recusam terminantemente a serem comparadas ao vidro comum. Elas estão cansadas de competir em um jogo viciado onde a única regra é quem grita mais alto, quem faz a dancinha mais ridícula ou quem fala com mais propriedade sobre assuntos que nunca vivenciou na pele. Aqui, o gatilho da autoridade sofre uma mutação perigosa e sombria. A autoridade real, o ethos que vem da experiência vivida e do sangue derramado na arena da vida, está sendo substituída por uma autoridade percebida, aquela construída artificialmente com cenários alugados, carros de luxo que não pertencem ao motorista e vidas de plástico que servem apenas para vender uma ilusão de sucesso para quem já está perdido. Quando o grilo falante da sua razão começa a sussurrar no seu ouvido que algo está profundamente errado com o mundo, é porque a sua alma está percebendo essa dissonância cognitiva insuportável entre o que o mundo chama de sucesso e o que a sua essência reconhece como valor eterno e imutável. Essa retirada estratégica que observamos não é, de forma alguma, um ato de covardia ou de desistência diante dos desafios. Pelo contrário, é um ato de escassez deliberada e de inteligência superior. As pessoas de valor entenderam, antes de todo mundo, que na economia da atenção, o que é escasso é automaticamente percebido como mais valioso pelo cérebro humano. Elas compreenderam que, ao estarem disponíveis para todos, o tempo todo, em um ambiente de baixo nível intelectual e moral, elas estão apenas diluindo a sua própria essência, tornando-se comuns, tornando-se parte do ruído de fundo que ninguém realmente ouve. Elas decidiram aplicar, com rigor militar, o princípio da exclusividade. Elas sumiram das redes sociais barulhentas, onde a inveja é o combustível principal. Retiraram-se dos eventos de networking vazios, onde as pessoas trocam cartões, mas não trocam olhares sinceros. E abandonaram as discussões estéreis em campos de comentários de internet, onde a ignorância grita mais forte. Elas perceberam que a sua presença era um banquete de sabedoria servido para quem só queria um lanche rápido e descartável de entretenimento barato. Por isso, elas estão recuando para círculos fechados,
para os estudos profundos que exigem meses de isolamento produtivo e para a construção de legados que não dependem da benevolência de algoritmos mutáveis ou de curtidas de estranhos. Pense comigo na lógica fria do mercado. A atenção tornou-se o novo petróleo, o recurso mais disputado pelas maiores corporações do planeta. Se a sua atenção é sequestrada por quem é mais superficial, quem é profundo acaba ficando sem voz no meio do tumulto. Mas as pessoas de valor não estão interessadas em ter uma voz na multidão desorientada. Elas querem um impacto real e duradouro na realidade física e espiritual. Elas trocaram voluntariamente a busca pela aprovação da massa, pela busca obsessiva pela excelência individual e pela maestria de suas artes. Elas estão sumindo silenciosamente porque descobriram que o silêncio é o único lugar onde a virtude pode ser ouvida sem as interferências do ego alheio. E se você sente que este vídeo está tocando em uma ferida aberta, é porque você também possui esse metal precioso dentro de si. Você sente a dor de ver a mediocridade ser celebrada enquanto a integridade é tratada como um peso morto. O sistema tenta convencer você de que ser uma pessoa de valor é um erro estratégico, que você deveria ser mais flexível com seus princípios. Mas a verdade é que essa rigidez é a sua coroa de ferro. É ela que impede que você se torne apenas mais um tijolo na parede da insignificância moderna. A grande refinação pela qual as pessoas de valor estão passando é o que define o preço do diamante que elas se tornarão. Como é que você se mantém uma pessoa de valor em um mundo que recompensa ativamente o vazio? A resposta exige uma jornada pela sua própria consciência. Você precisa estar disposto a ser o vilão na história de quem quer apenas te usar, e aceitar ser o herói solitário na história de quem realmente quer te seguir por inspiração. O preço da integridade é a solidão temporária, mas o prêmio é a imortalidade do seu legado e a paz de espírito que nenhum dinheiro no mundo pode comprar. As pessoas de valor não somem para sempre de forma nihilista. Elas somem para se reconstruir longe da poluição sonora e mental da massa. Elas estão forjando uma armadura da alma que o caos externo não poderá penetrar, independentemente de quão forte seja a tempestade. Elas estão apenas esperando o momento inevitável em que o vidro da superficialidade se estraçalhará sob a pressão da realidade. Pois elas sabem que nesse dia de acerto de contas, o mundo voltará a clamar pela solidez do diamante. Este desaparecimento estratégico é uma manobra de guerra necessária para atingir o nível de maturidade superior. Enquanto a massa compete no nível do preço e da atenção barata, você vai recuar para o nível onde a autoridade é inquestionável. O primeiro pilar da sua refinação é a dieta de informação estrita. Pare de consumir o que é empurrado por algoritmos e passe a caçar o que realmente forja a sua coroa. O segundo pilar é o círculo de ferro. As pessoas de valor entendem que a proximidade com a mediocridade é contagiosa. Se você está cercado por pessoas que aceitam o mediano, você será o próximo a estagnar. O desaparecimento estratégico exige que você corte os fios com amizades de conveniência e relacionamentos que drenam sua energia. É um processo doloroso, mas é a única forma de abrir espaço para a exclusividade real. Quando você não está em todo lugar, as pessoas certas começam a perguntar onde você está. O terceiro pilar é o trabalho profundo. Enquanto o mundo se distrai com notificações, a pessoa de valor está na sua oficina da alma, produzindo algo que o caos não pode replicar. Este processo transforma sua vulnerabilidade em invencibilidade. Ao sumir silenciosamente, você está enviando um sinal de compromisso para o seu próprio subconsciente. Você passa a ter um olhar que não busca validação, uma voz que não implora por atenção e uma postura que exala soberania. Você se torna intocável pelo caos porque o seu valor está ancorado em realidades construídas no escuro. A escassez aumenta o valor. O desaparecimento estratégico é o ato de se retirar do mercado de massa para se tornar um item de colecionador. É um caminho de renúncia, mas é o único caminho que leva ao topo da pirâmide da influência real. O silêncio transforma-se na sua arma de conversão mais poderosa quando você decidir que é hora de ser visto novamente. O mercado reage a este retorno com um misto de temor e fascínio.
As pessoas que foram enganadas pelo vidro sentem um alívio imediato ao tocar no diamante da sua virtude. Como ensinou o filósofo Sêneca, muitas vezes um homem velho não tem outra prova de ter vivido muito além da sua idade. Ao reentrar no mundo, você deve mostrar que cada segundo do seu desaparecimento foi um investimento. A sua presença deve exalar a justificativa do seu sumiço. As pessoas precisam entender o porquê do seu silêncio para que possam valorizar o seu som. O seu storytelling agora foca-se na jornada do herói que buscou o fogo da verdade no submundo da própria mente para trazer de volta a luz. Você agora é um ponto de gravidade. Sua armadura da alma tornou-se uma ferramenta de edificação. Enquanto o mundo busca seguidores, você constrói uma linhagem de discípulos da virtude. A excelência não é um ato, mas um hábito, como disse Aristóteles. Na nova economia da verdade, a integridade é o ativo mais caro. O mercado está saturado de mentiras e o custo da confiança está explodindo. É aqui que o seu sumiço estratégico paga dividendos reais. Você não compete por preço, você define o valor. Você não busca clientes, você seleciona parceiros. O seu modelo de negócio deixa de ser baseado em volume e passa a ser baseado em qualidade. As pessoas estão dispostas a pagar por uma única gota de verdade. O seu capital de confiança é a moeda mais forte da próxima década. Chegamos ao momento da verdade. A sua decisão moldará o resto da sua existência. Você agora compreende que o sumiço silencioso das pessoas de valor é o nascimento de uma nova elite invisível. A grande ironia é que, ao retirar-se do ruído, você tornou-se imenso. Esta é a jornada cinematográfica da sua alma, um roteiro que começou no desespero do caos e atinge agora o clímax da soberania absoluta. A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos, como disse Marco Aurélio. Hoje você decidiu que seus pensamentos serão os arquitetos de uma realidade superior. Saia da plateia e assuma o palco da sua própria maestria. Ser uma pessoa de valor num mundo que glorifica o vazio é o maior ato de coragem possível. Você faz parte de uma linhagem que decidiu que o preço da integridade é a única dívida que vale a pena pagar. O ciclo da sua grande refinação está completo. Se você assistiu até aqui, você faz parte de uma minoria estatística elite. Você provou que sua atenção não pode ser comprada por entretenimento barato e que está pronto para ser uma dessas pessoas de valor que o mundo tanto precisa. Para selar este compromisso e garantir que continuaremos a forjar a sua armadura juntos, eu te convido a um ato de reciprocidade. Se esta mensagem despertou a força em você, deixe o seu like e inscreva-se no canal agora. Este gesto sinaliza que você apoia a verdade em meio ao ruído. Comente abaixo: "Eu sou o Senhor do meu silêncio", e marque a data de hoje. Este comentário será o seu registro histórico do dia em que você decidiu sumir para as distrações e aparecer para o seu propósito. A sua vitória e a sua paz inabalável.